Imagine uma noite tranquila em uma casa modesta, cercada pelo silêncio da escuridão e pelo brilho suave das estrelas. Lá dentro, uma família vive uma rotina comum e confortável. O pai, um homem trabalhador, exausto após mais um dia dedicado ao sustento de sua família, retorna para casa. Sua satisfação não vem de luxos, mas de saber que está fazendo o seu melhor. A mãe, cuidadosa e dedicada, administra o lar com maestria, cuidando das crianças e garantindo que tudo esteja em perfeita harmonia. As crianças, livres das preocupações do mundo adulto, enchiam a casa de energia com suas vozes, inventando aventuras e criando momentos que se tornariam memórias inesquecíveis. Aquele era um lar onde a felicidade não precisava de grandes eventos, mas se encontrava nos momentos mais simples e genuínos. Rex tinha a habilidade única de sentir a energia ao seu redor. Quando as crianças estavam felizes, ele se unia às brincadeiras com entusiasmo. Quando a mãe demonstrava cansaço, Rex repousava a cabeça em seu colo, como se dissesse que estava ali para compartilhar o peso do dia. Com o pai, ele exibia respeito e devoção, acompanhando-o em seus momentos de descanso, como um parceiro silencioso. E, em meio a essa cena de normalidade, havia Rex. Ele não era um cão de pedigree nem treinado para grandes façanhas, mas isso não importava. Rex fora dotado de um abrigo, e sua gratidão parecia ser demonstrada em cada gesto. Desde o momento em que entrou naquela casa, ele se tornou mais do que um simples animal de estimação, tornou-se parte da família. Rex era o amigo fiel que nunca deixava de cumprimentar os membros da casa pela manhã. Quando alguém estava triste, ele era o primeiro a perceber, oferecendo seu consolo silencioso, mas poderoso. Sempre vigilante, Rex parecia carregar nos olhos uma promessa: proteger aquela família a qualquer custo. Naquela noite, enquanto todos dormiam profundamente, Rex estava em sua cama, mas sua mente permanecia alerta. Ele não sabia o que estava para acontecer, mas seus instintos o preparavam para algo que mudaria tudo. Na cozinha, o fio elétrico defeituoso trabalhava em silêncio, escondido à vista de todos. Faíscas pequenas surgiam e desapareciam, como se tentassem chamar atenção antes que o pior acontecesse. Com o tempo, o calor começou a se acumular, e uma pequena chama finalmente surgiu. O fogo, inicialmente tímido, encontrou materiais que o alimentaram, ganhando força a cada segundo. Ele lambia a madeira do armário e derretia o plástico ao redor, espalhando um cheiro acre que começava a se infiltrar pela casa. Mas o perigo real não estava no fogo, e sim na fumaça. A fumaça rastejava pelos cantos, subindo escadas e se espalhando como uma sombra letal. Silenciosa, invadia os cômodos, preenchendo o ar com partículas invisíveis e sufocantes. O calor aumentava rapidamente, tornando o ambiente cada vez mais hostil. O cheiro que Rex captou naquela noite era algo que ele nunca havia sentido antes, mas sua reação foi imediata. Ele começou a se movimentar pela casa, farejando cada canto com atenção crescente. Seus instintos lhe diziam que algo estava errado, e a urgência em seus movimentos era evidente. Não havia hesitação, apenas a certeza de que precisava proteger sua família. Enquanto Rex percorria os corredores, sua mente parecia concentrada em apenas uma coisa: acordar seus humanos. Ele sabia que o tempo era essencial e que qualquer atraso poderia ser fatal. Ao chegar perto do quarto dos pais, começou a latir de maneira insistente, um som que misturava alarme e determinação. Seus latidos romperam o silêncio da noite, ecoando pelas paredes da casa. Ainda assim, ninguém respondeu imediatamente. Não satisfeito, Rex foi até a porta do quarto e começou a arranhar com vigor. Ele não desistiria. Seus latidos eram mais do que simples sons, eram um chamado à ação, um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Por fim, o pai acordou, ainda confuso com o barulho. Foi naquele momento que o pai notou o cheiro que Rex havia sentido primeiro. Era impossível ignorar. O ar estava pesado, e o calor parecia aumentar a cada segundo. Ele sacudiu a esposa e, com urgência, disse: "Acorde, algo está errado." Ambos saltaram da cama em estado de alerta, mas não sem antes perceberem o olhar de Rex, que parecia guiá-los com determinação inabalável. Enquanto isso, a fumaça começava a invadir os corredores. Ela rastejava pelo chão e subia as escadas, aproximando-se rapidamente dos quartos. O perigo era iminente, mas Rex já estava à frente, mostrando o caminho. Ele parecia saber exatamente o que fazer, liderando a família até o quarto das crianças.
No quarto das crianças, a cena era ainda mais angustiante. As pequenas dormiam profundamente, alheias ao perigo que se aproximava. O pai correu para acordá-las enquanto a mãe tentava pensar em algo que pudesse salvar. Foi então que Rex agiu novamente. Ele empurrou a mãe com o focinho, insistindo para que ela não perdesse tempo com objetos. Sua prioridade era clara: a segurança de todos. Com as crianças nos braços, o pai e a mãe seguiram Rex, que descia as escadas com rapidez e precisão. Cada passo parecia um desafio, com o calor aumentando e a fumaça tornando a visão quase impossível. Mas Rex não hesitou. Ele continuava latindo, guiando-os pela rota mais segura até a saída. Finalmente, ao alcançarem a porta da frente, o ar fresco da noite os envolveu como um alívio abençoado. A família estava do lado de fora, respirando com dificuldade, mas a salvo. As crianças choravam, assustadas, mas seus pais as abraçavam com força, agradecendo silenciosamente por estarem vivas. Rex, arfando após todo o esforço, permaneceu ao lado deles, ainda em alerta, como se sua missão ainda não estivesse completa. A casa, agora envolta em chamas, era uma visão assustadora. O calor intenso iluminava a noite, enquanto os vizinhos começavam a sair de suas casas, atraídos pelo barulho e pela luz do fogo. Um deles, ao ouvir o relato da família, olhou para Rex com admiração. "Esse cão salvou vocês", disse, visivelmente emocionado. Quando os bombeiros chegaram, trabalharam incansavelmente para conter o fogo, mas grande parte da casa foi perdida. No entanto, o que realmente importava estava ali, do lado de fora, uma família salva graças à coragem de Rex. A cena, embora triste, era também uma celebração silenciosa do milagre que havia ocorrido. Enquanto os bombeiros trabalhavam para conter as chamas, a família permanecia unida, em silêncio, absorvendo o impacto do que havia ocorrido. A visão da casa sendo consumida pelo fogo era devastadora, mas, naquele momento, o que realmente importava era o fato de estarem todos vivos. Rex, sentado ao lado deles, ainda ofegante, mantinha seu olhar vigilante, como se certificando de que sua missão havia sido cumprida. Os vizinhos que se aproximavam não apenas ofereciam ajuda material, mas também palavras de encorajamento. Muitos deles, ao ouvir a história, olhavam para Rex com admiração. "Nunca vi algo assim", comentou um senhor mais velho, enquanto acariciava a cabeça do cão. A presença dele parecia trazer conforto não apenas à sua família, mas a todos ao redor. No dia seguinte, a devastação era evidente. O que restava da casa era um amontoado de cinzas e destroços. A família, agora hospedada temporariamente na casa de parentes, começou a reorganizar suas vidas. Mas, mesmo diante das perdas materiais, a gratidão por estarem vivos ofuscava qualquer tristeza. E sempre que falavam sobre aquela noite, os olhos brilhavam ao mencionar Rex. Ele não era apenas um cachorro, era o salvador que havia colocado a vida deles acima de tudo. A história rapidamente se espalhou pela cidade. Primeiro, os vizinhos comentaram, depois chegou aos ouvidos da mídia local. Repórteres vieram entrevistar a família, e Rex, ainda que sem entender o alvoroço, parecia orgulhoso de sua atenção especial. As crianças riam ao ver sua foto no jornal, enquanto o pai dizia: "Ele merece cada aplauso", e muito mais. Organizações que defendem o bem-estar animal também tomaram conhecimento do ato heróico. Rex foi convidado para eventos, onde recebeu prêmios simbólicos e até algumas guloseimas extras. Em um desses eventos, um palestrante destacou: "Rex nos ensina o verdadeiro significado de coragem e amor incondicional. Ele é a prova viva de que os animais têm muito a nos ensinar." Apesar de todo o reconhecimento externo, para a família, Rex continuava sendo o mesmo cão amoroso e protetor de sempre. Ele não parecia se importar com as homenagens ou prêmios, seu único foco era estar ao lado daqueles que amava. A mãe, ao observar Rex cochilando ao pé do sofá, comentou: "Ele não salvou apenas nossas vidas. Ele nos mostrou o que realmente importa." Com o tempo, a família começou a reconstruir sua casa e sua vida. O processo foi lento, mas cada passo era acompanhado por Rex, que parecia entender o significado daquele recomeço. Ele estava lá para cada tijolo colocado, para cada nova memória criada, reforçando a sensação de que, mesmo diante da adversidade, o amor e a união são capazes de superar qualquer obstáculo. A história de Rex não apenas tocou sua própria família, mas também inspirou a comunidade.
Muitas pessoas começaram a olhar para seus próprios animais de estimação com mais respeito e carinho. Abrigos locais relataram um aumento nas adoções, e muitas famílias diziam que queriam um Rex em suas vidas. Ele havia se tornado um símbolo de heroísmo e fidelidade. No entanto, para Rex, tudo era muito simples. Ele não sabia o significado de ser um herói, nem compreendia o impacto de suas ações. Ele agiu por instinto, movido pelo amor puro que sentia por sua família. E, talvez, essa fosse a maior lição: o heroísmo verdadeiro não busca reconhecimento, ele nasce do coração e se manifesta nos momentos em que mais precisamos. A mãe, certa vez, resumiu tudo em uma frase: não importa o que perdemos naquela noite. O que ganhamos é muito maior. Rex nos deu uma segunda chance, e nunca poderemos agradecer o suficiente por isso. Rex mostrou que o heroísmo não está apenas nos atos grandiosos que atraem multidões ou nas manchetes que celebram conquistas épicas. O verdadeiro heroísmo, muitas vezes, reside nas ações silenciosas, nos gestos simples e na dedicação diária. Rex nos ensina que a coragem não precisa de aplausos para ser genuína, e que os heróis muitas vezes estão bem ao nosso lado, observando em silêncio, protegendo e amando sem esperar nada em troca. Essa história é um lembrete poderoso de que os animais têm uma capacidade única de conectar-se conosco em um nível profundo e instintivo. Eles percebem nossas emoções, compartilham nossos momentos e nos acompanham em todas as fases da vida. Rex, com sua atitude, provou que o amor e a lealdade podem transcender a barreira das palavras. Ele não precisou falar, suas ações disseram tudo. O gesto de Rex também nos desafia a refletir sobre o que significa realmente amar e cuidar de alguém. Ele não agiu por obrigação ou por um senso de dever, ele agiu por amor puro e desinteressado. É uma lição valiosa para nós, humanos, que muitas vezes nos perdemos em preocupações triviais, esquecendo o que realmente importa. A coragem de Rex não se limitou a salvar sua família naquela noite, ela reverberou em todas as pessoas que ouviram sua história. Ele mostrou que a grandeza está ao alcance de todos, independentemente do tamanho, da espécie ou das circunstâncias. A verdadeira coragem é aquela que se manifesta nos momentos de necessidade, sem hesitação, sem buscar reconhecimento, apenas pelo bem do outro. Além disso, sua história é uma prova de que os animais não são apenas companheiros passivos em nossas vidas. Eles participam ativamente de nossas histórias, nos oferecendo amor incondicional e proteção. Infelizmente, nem sempre reconhecemos isso. Quantas vezes tomamos por garantido a presença deles, esquecendo de valorizar os pequenos gestos que tornam nossos dias mais leves e cheios de significado? Rex nos convida a repensar essa relação. Ele nos lembra de olhar para os nossos animais com gratidão, de reconhecer sua dedicação e de oferecer a eles o mesmo amor e cuidado que recebemos. É um chamado para sermos mais presentes, mais atentos e mais respeitosos com aqueles que compartilham suas vidas conosco. Os momentos simples, como um olhar carinhoso ou a alegria de um reencontro ao final do dia, ganham um novo significado quando compreendemos o que está por trás deles. Esses pequenos instantes de conexão são a essência do vínculo que temos com nossos animais. E histórias como a de Rex nos ajudam a enxergar o valor incomensurável dessas experiências. A bravura de Rex também nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com mais coragem. Ele nos ensina que, mesmo quando o medo está presente, podemos superá-lo com determinação e amor. A ação dele naquela noite é um exemplo de que, às vezes, é preciso agir sem hesitar, confiando na força que vem de dentro. Sua história transcende a ideia de um ato heróico isolado. Ela é um testemunho do poder transformador do amor e da lealdade. Cada pessoa que ouve sobre Rex é lembrada de que a coragem está em todos os lugares, em gestos pequenos, em olhares atentos, em corações dispostos a fazer o bem. Por fim, Rex nos mostrou que o impacto de um ato de bondade é eterno. Sua história continuará a ser contada, inspirando gerações e fortalecendo o vínculo entre humanos e animais. Ele não apenas salvou uma família, ele nos deu uma lição inesquecível sobre o que significa ser verdadeiramente humano. Então, da próxima vez que você olhar para o seu animal de estimação, pense no que ele representa em sua vida. Ele é mais do que um companheiro. Ele é um guardião, um amigo e, possivelmente, um herói esperando a oportunidade de mostrar o quanto se importa. A história de Rex nos ensina que o amor verdadeiro é a força mais poderosa do mundo, e que heróis estão por toda parte, muitas vezes andando em quatro patas ao nosso lado, prontos para agir nos momentos em que mais precisamos.
Bem-vindo ao canal onde o amor tem patas, onde cada história revela a força do amor, da lealdade e da coragem. Deixe seu like e se inscreva no canal.